Vamos lá, então. Salve, galera, beleza? Boa noite. Ubuntu para nós aí. Aqui quem fala é o professor Fernando, tá? Professor aí da área de linguagens aí do Paulo Santo Dias e sempre presente aí para poder ajudar, né? Quando possível aí nas aulas de língua portuguesa e redação também. Espanhol, quando possível também, tá? Joia, vamos começar aí. Então, é o seguinte, nós vamos falar aqui sobre morfologia, tá? Aula 2, a primeira aula foi da professora Vanessa, tá? Que ela falou para vocês desse carinha aqui, né? O substantivo, tá? Hoje eu vou comentar um pouco sobre esses três carinhas aqui. O artigo, a crase, ou acento gráfico crase, né? E o adjetivo, joia? Então, vamos seguindo aqui. Para quem conhece as minhas aulas, tá? Quem já foi meu aluno, sabe que eu sempre gosto de iniciar as minhas aulas com um filósofo ou uma personalidade importante da educação ou da área de letras, né? Aqui nós vamos começar com o filósofo Immanuel Kant, tá? Gosto muito desse filósofo, apesar de ser bastante difícil de entender, tá? E aí, gente... Opa, peraí, não estou me escutando. Deixa eu ver. Não, aqui saiu o áudio. O Kant ele vai trazer o seguinte, né? Ele vai dizer que a experiência só é possível pela representação de uma ligação necessária das percepções. Esse é um fragmento, tá, do Crítica da Razão Pura dele, porque o que tem a ver com a gente aqui? Quando a gente fala em experiência, tá? Nós temos justamente a ideia de aprender mais coisas, tá? E como nós estamos aí no cursinho pré-vestibular, tá? Vocês estão a um passo aí da universidade, espero que vocês consigam esse lugar que é de direito de vocês, tá? É importante justamente ter essas percepções, tá bom? Pelas representações e nada mais, nada menos que, por exemplo, quando nós vamos falar de artigos, adjetivos e crase, justamente são essas representações gráficas, tá, que estão aí dentro da gramática, que vão ser cobradas, né, em alguns vestibulares, né? Não é nem tanto, tá? Mas FUVEST, Unesp, entre os outros aí, beleza. Joia? Então vamos começar aqui. Deixa eu ver. Todo mundo está escutando ou não? Tenta ver se consegue ativar aí, tá? O microfone certinho. Então, vamos lá. O artigo, gente, ele integra o quê? As 10 classes gramaticais, tá, que conhecemos, definindo-se como termo que antepõe o substantivo. Ou seja, vai determinar, tá, o gênero e o número. Ok? Tá dando certinho aí, tá? O gênero sendo masculino ou feminino, tá? E o número singular ou plural. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter artigos definidos, tá? Artigos definidos são aqueles usados para indicar seres determinados, tá? E aí a gente vai conhecer pelo o, a, os, as. Ah, professor, mas isso aí é lição de fundamental e tal. Então, gente, na realidade, tem muita gente que às vezes desconhece como funciona. Por isso é que geralmente as minhas aulas, elas vão desde o início. Pega ali dos elementos mais elementares, ou seja, desde o início, para que a gente consiga tocar aí e conseguir entender, em suma, o que vai funcionar aí em relação ao que vai ser cobrado dentro das classes gramaticais, tá? Exemplos, gente. A funcionária se veste muito bem, ou seja, nós vamos ter aqui o artigo definido, feminino, a, tá? Ou seja, dizendo aqui feminino, mulher, as funcionárias, plural, o diretor, os diretores, tá, gente? Parabenizou quem? A moça. Os diretores parabenizaram quem? A moça. Tudo bem, gente? Sem problemas? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém? Então, vamos lá. Aqui, os indefinidos, tá? São aqueles usados para indicar seres, ou seja, de forma vaga, imprecisa, tá? E são representados por um, uma, uns, umas. Beleza? Exemplos. Uma aluna se sobressaiu entre as demais, tá? Umas alunas se sobressaíram entre as demais.
um participante, uns participantes, tá, gente? É bastante simples, tá? Não vemos muitos problemas nisso, tá? Vamos lá. Quando que nós vamos utilizar o artigo? Obrigatoriamente, tá? Depois do numeral ambos, aqui, ambos os garotos, tá? Quando nós vamos construir algumas frases, geralmente, quando nós vamos fazer as nossas dissertações aí, pode ocorrer esse erro de colocar justamente ambos garotos, tá? Obrigatório a utilização do artigo. Aqui nós não vamos utilizar uma figura de linguagem chamada elipse, que a gente retira isso daqui, tá? É possível que essas figuras de linguagem aí venham em algumas aulas mais para frente, tá? Nomes próprios, tá? Indicativos de lugar, admite o uso do artigo, outros não, tá? São Paulo, reparem que aqui nós podemos falar aqui, se nós fôssemos falar da cidade, teríamos a cidade de São Paulo. E aí, mais uma vez, né, a tal da elipse, que a gente retira o que está apresentado. Ou seja, São Paulo, através de contexto. O Rio de Janeiro, Veneza, a Bahia. Esse negócio da Bahia vai ser legal, porque mais para frente, quando nós formos falar aí da crase, eu lembro muito do Caetano Veloso, né? Porque ele é muito bom com língua portuguesa e ele traz muitas situações em relação a isso. Geralmente, quando ele vai dar aquela comida de rabo em alguém, quando não utiliza a crase da maneira correta. Gente, tudo bem? Tá tudo certo? Dúvidas? Alguém? Nada? Amanhã vai estar em casa, né? Beleza. Seguindo. Vamos lá. Outra forma da utilização do artigo, tá? No caso de nomes próprios, tá? Personativos estarem aqui no plural, são determinados pelo uso do artigo, ou seja, os maias, os incas, os astecas. Tá, professor, mas é possível utilizar da seguinte forma de uma frase? Maias falaram coisas em relação... maias construíram coisas? Não, porque os maias, os incas, os astecas são nomes próprios personativos. Beleza, gente? Outra forma de utilização, tá? Depois do pronome indefinido todo ou toda, tá? Para conferir o quê? Uma ideia de totalidade, tá? Sem o uso dele, o artigo, tá? O pronome assume a noção de qualquer, ou seja, toda a classe parabenizou o professor, quero dizer que é a sala toda, tá bom? Toda a classe possui alunos interessados e desinteressados, tá? Quer dizer, qualquer classe. Tudo bem, gente? Dúvida? Todos estão entendendo? Legal? Joia? Saulo, por acaso tem pessoas aí que estão querendo entrar na sala e não estão conseguindo, será? Deixa eu dar uma Eu acho que olhada não, eu aqui. tô vendo aqui, não chegou nada, tô acompanhando, mas eu também deixei para ele mesmo mesmo sem a permissão, então eles estão entrando direto. Certo, então vamos tocar o barco aqui. Seguindo, outra forma de utilização do artigo, tá? Nós vamos aqui, antes de pronomes, o quê? Possessivos, tá? O uso do artigo ele é facultativo. Por exemplo, adoro o meu vestido longo, ou adoro o meu vestido longo, tá? Você vai utilizar de maneira facultativa. Professor, mas quando nós estivermos escrevendo as nossas redações, eu escrevo ou não escrevo o artigo? Isso varia muito, tá? Da noção que você quer dar em relação à sua frase. Frases bem explicadas, tá? Elas trazem uma boa clareza, inclusive quando o avaliador for reparar, ele consegue entender, por exemplo, se você consegue fazer esse jogo em determinados momentos, utilizar o artigo e outros momentos não. Tudo bem, gente? Utilização do artigo indefinido pode indicar o quê? Uma ideia de aproximação numérica. Como assim? O máximo que ele deve ter é uns 20 anos. Ou seja, eu trouxe o artigo indefinido para trazer essa ideia, né, de aproximação. Deve pesar mais ou menos uns 30 quilos, deve ter mais ou menos uns 20 reais, entre outras situações, tá? Artigo também é usado para o quê? Substantivar palavras, tá? Que são o quê?
originárias, ou seja, oriundas de outras classes gramaticais. Por exemplo, não sei o porquê de tudo isso. Repare que o porquê aqui ele vai ser um substantivo, tá? Unicamente porque nós temos o quê? O artigo na frente, tá? Eu também tenho uma aulinha dessa de porquês, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Seguindo, aqui nós vamos ter o nosso sem mais. Galera, vocês têm alguma dúvida em relação ao artigo? Se manifestem aí, por favor, dizendo que não tem ou que tem. Por favor. Vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Joia. Beleza. Deixa eu dar um stop share aqui, que eu vou agora projetar outra situação para a gente, tá? Agora nós vamos falar da tal da crase. Crase é o que todo mundo sabe usar, não é? Tranquilo? Todo mundo conhece crase? Todo mundo manja muito bem da crase? Eu gostaria que se manifestassem as pessoas que conhecem bastante crase. Beleza, um pouco. Tenho muita dificuldade. Geralmente nós temos muita dificuldade mesmo, né? Uma das coisas que eu costumo dizer é assim, se na dúvida não use, né? Porque é um perigo. Às vezes a gente sair acentuando tudo é bastante complicado, né? Ô Saulo, tem como dar uma pausa rapidinho? Tem sim, mano. Tá, porque a minha sobrinha ela faz Vou parte aqui pausar. também. Pode fazer a gravação aí. Beleza, soltei. Pessoal, agora nós vamos aqui falar da crase, tá? Aquele acento que confunde muito a gente, né? Principalmente, né, quando nós vamos aí nos referir a algumas situações específicas, né? Deixa eu trazer aqui. Vamos lá. Joia. Beleza, 2.1 aí, nós vamos agora de crase, tá bom? Mas antes, um referencial de crase, tá? Referencial de crase é o tal do Olavo Bilac, né? Utilizado aí bastante utilizado aí pelo Olavo Bilac, né? Que o Renato vai apresentar para vocês aí. O Caio trouxe aqui as músicas não respeitam muito as regras gramaticais. Por quê? Vamos já responder essa perguntinha aqui do Caio, que é o seguinte. Isso depende muito, tá? Porque, assim, o Caio, se nós pensarmos, por exemplo, em músicas Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, esses caras, eles produzem, ou cantam músicas produzidas que seguem muito bem a estrutura da língua portuguesa, dessa norma culta da língua portuguesa. Já, por exemplo, aí nós vamos ter a licença poética aí em muitas outras músicas. Por exemplo, o rap. O rap aí nós temos muitas situações, por exemplo, de não utilização do plural, né? O funk também traz isso, mas o fato da música ela ser um instrumento de ludicidade, tá bom? A licença poética ela é muito utilizada, tá? Quando o Renato for falar desse cara para vocês, do Olavo Bilac, vocês vão perceber que quando ele escreve, é sempre de uma maneira muito regrada, de uma maneira muito fixa. Ele vai trazer situações, por exemplo, muito duras, né? Inclusive, quando você vai fazer a metrificação, né? Ele vai trazer o poema de uma maneira totalmente rígida, diferentemente de outros poetas que constroem versos livres, tá? Caio, deu para responder a pergunta?
Vamos lá, então. A frase do Olavo Bilac aqui vem: corro à porta, ninguém, silêncio e treva. Parte de um poema dele, tá? Não me recordo agora qual o nome do poema. Quem já foi meu aluno sabe, tá? Que eu não sou muito de poema, não sou muito de literatura, apesar de conhecer, tá? Não é muito a minha praia, tá? Não consigo lecionar assim como o professor Renato é o especialista da área aí do nosso cursinho, tá? Vamos seguindo aqui. Vamos lá. O que é a crase, gente? Ela é a contração, tá bom? De duas vogais iguais, sendo que a contração mais comum, a, da proposição a, com o artigo definido feminino, ou seja, nós vamos ter a mais a vai dar a. Muitas pessoas, às vezes, quando vão ler alguma coisa em relação a e tem uma crase, costumam falar a. Ah, professor, mas está correto isso? A pessoa chegar e falar como se fosse dois as? Pode ser, não tem problema. Até mesmo porque a oralidade ela pode ser corrigida diferentemente da escrita. Ou seja, quando se fala alguma coisa, às vezes você volta de uma maneira muito mais fácil. Por exemplo, se em algum momento aqui eu trouxer não falar de uma maneira correta para vocês, eu posso, opa, não é assim. Eu volto e explico novamente, certo? Quando não usar crase, gente, antes de substantivos masculinos. Ou seja, gosto de andar a pé. Este passeio será feito a cavalo. Será estipulado um tipo de pagamento a prazo. Escreva a lápis, assim podemos apagar o que for preciso. Gente, sempre quando tiver um substantivo masculino, não utilize crase. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que vai ter uma certa licença para a gente poder utilizar, mas é em uma situação muito específica. Joia? Beleza? Gente, dúvidas podem ir, podem escrevendo aí, tá? Tragam no chat, por favor, ou levantem a mãozinha aí, tá? Vamos lá. Antes de verbos, gente, isso ocorre demais. Com certeza vocês já viram aí algumas placas, né? Escritas, por exemplo, encomendas a partir de, ou seja, ou se não, preço a partir de, e o a com crase. Muita gente já viu isso. É muito comum, né, as pessoas cometerem esse tipo de engano, né? Não vamos falar erro, porque às vezes o fato da pessoa não conhecer a estrutura da norma culta da língua portuguesa, não que ela seja totalmente errada, tá, gente? Mas aí a gente vai colocar que ela não teve esse conhecimento, então nós não podemos trazer que a pessoa seja totalmente errada, assim como a utilização da linguagem. Por exemplo, o sertanejo ele fala de uma maneira diferente do que a gente fala aqui em São Paulo, né? Quem mora no Piauí fala diferente quem fala aqui. Ou seja, mas até a gente que está aqui em São Paulo, nós falamos de uma maneira, por exemplo, muito plural. Temos, por exemplo, uma fala que é realizada dentro da academia, ou seja, dentro da sala de aula, tá? E uma sala e uma fala, por exemplo, que é utilizada na periferia, dentro de uma roda de conversas, tal, ou seja, no bar, ou seja, numa quadra de futebol. E aí você tem essas conversas, tá? Que são plurais. Joia, gente? Vamos lá. Antes de verbos, ou seja, esqueçam, não utilizem crase, tá bom? Pessoal, todos conseguem me escutar bem ou não? Certo? Beleza, beleza. Joia, joia. Vamos lá. Seguindo. Então, os exemplos são os seguintes, tá? Não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Meu filho está aprendendo a cantar essa música na escola, tá? O arquiteto está começando a renovar essa casa. Meu irmão se dispôs a ajudar no que fosse necessário, tá? Ou seja, antes de verbos, sem chance de utilizar a crase. Beleza, gente? Vamos lá. Seguindo, antes da maior parte dos pronomes, tá bom, gente? Porque vai ter um uso facultativo aí mais para frente que eu vou explicar para vocês, tá? Desejamos a todos um bom fim de semana, tá? Gente, também a questão de bom fim de semana ou final de semana, né? Quando antecedemos, tá, a ideia do fim de semana, nós falamos
fim de semana. Final de semana, tá? Quando nós estamos já no domingo, tá bom? Último dia aí, tá? Porque nós entendemos que a segunda é o primeiro dia, quando nós costumamos aí ir para os nossos trabalhos ou também para os nossos colégios, tá? Então vamos lá. Você já pediu ajuda a alguém? Dei todos os meus carrinhos a ele. Refiro-me a quem nunca esteve presente nas reuniões, tá? Seguindo a seguinte nota, tá bom? Antes de alguns pronomes, pode ocorrer a crase. Não entregamos o trabalho à mesma professora, tá? Eu pedi a fatura à própria gerente do estabelecimento. Solicitei à senhora que não fizesse mais reclamações, tá? Esta é a reportagem a qual me referi. Gente, por que que tem essa nota aqui? Reparem que esses são contextos de especificidades. Geralmente a crase ela é utilizada em elementos de especificidade, tá, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Aqui. Tranquilo, Gi, fica tranquilo aí que eu disponibilizo, se eu não me engano, acho que já mandei sim, tá, pro Saulo, fica disponível para vocês, vocês podem utilizar à vontade, tá bom? Beleza? Seguindo, em expressões, tá? Nós não vamos utilizar, tá bom? Com palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas, ou seja, deixa eu tirar aqui o chat, aí. Estamos estudando as expressões mais usadas pelos falantes no dia a dia. É possível que vocês já tenham visto, tá? Crase nessas expressões. Ou seja, nós não vamos utilizar. Tudo bem, gente? Ou seja, se algum dia a gente usou, agora a gente já sabe que não pode mais usar. Beleza? Vamos lá? Gota a gota, minha paciência foi enchendo. E é legal aqui que nós vamos ter uma representação, né? Tópico frasal. Tópico frasal, então, tópico frasal a gente costuma apresentar nas redações, tá? Se eu puder participar das aulas de redação, dá para falar tranquilamente, tá? O Renato, geralmente, quando nós fazemos as aulas de redação, ele costuma trazer para os alunos, tá? Antes de eu explicar algumas coisas, mas quando nós estivermos aí com a aula de redação, vamos sim. A ideia, gente, se participando das aulas de redação, ou quanto antes a gente puder voltar para o nosso convívio, tá? Permitir que vocês consigam escrever, né, de maneira exemplar. Ah, professor, mas será que eu consigo? Sim, com muito treino é possível sim, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Lohana mandou uma pergunta para a gente. Pronome neutro, o e, que atualmente está sendo bastante utilizado, mas algumas pessoas ainda não aceitam. Dizem que o a, até mesmo o a, pode ser neutro, né? Que há necessidade, o e. O que nós pensamos sobre isso? Posso usar o pronome neutro em questões ou redações de vestibular? Então, está sendo muito utilizado agora, né? O IE. A norma culta da língua portuguesa, até onde eu sei, tá? Ela ainda não aceita essa utilização, tá? Ou seja, quando nós estamos falando de documentos oficiais, que são as redações de vestibular, tá? Ou até mesmo as provas dissertativas, não vai rolar você fazer isso daí, tá? Então, claro que no dia a dia você pode trazer, tá? Porque é uma maneira de se expressar, ela apresenta muita representatividade, tá bom? Mas quando nós falamos de situações oficiais, esquece, tá? Pelo menos por enquanto esquece até não trazer mais nada. Repare o seguinte, quando ocorreu o acordo ortográfico, nós brasileiros tivemos um prejuízo muito grande, né, com o nosso português Brasil. Muitas coisas foram mudadas e foi difícil de acostumar. Até agora, por exemplo, eu vejo muitas pessoas escrevendo ideia com acento, né? E isso aí caiu. Ou seja, tem coisas que ainda estão com a gente, né? E a gente não consegue tirar. Portugal, por exemplo, não deu muita bola para isso, mas os documentos oficiais eles seguem à risca esse tipo de situação. Respondido, Luana? Tudo bem? Respondido para você, beleza? Joia. Vamos lá?
Beleza. Deixa eu ver aqui. Laís ou Lais? Vamos lá. Como está sempre atualizado com essas mudanças? Então, geralmente as notificações que são elencadas pela língua portuguesa são veiculadas pela Academia Brasileira, tá? De Letras, tá? E também a Academia Paulista, tá? De Letras, que eles costumam trazer algumas notas. Vocês que têm aí Facebook, Instagram, curtam essas páginas, são importantes para vocês, porque nessa fase de vestibular é importante que vocês sejam bombardeados de informações. Vocês precisam ter muitas informações. Claro que apesar de ter muito problema, hoje, por exemplo, se nós formos ligar a TV, deixa eu ver agora, acho que está justamente na hora do Jornal Nacional. Se nós formos assistir o jornal, só vai falar de duas coisas: Covid-19 e Bolsonaro. Ou seja, agora tem uma polarização em relação ao jornal. Não vai trazer. Poucas notícias são veiculadas, por exemplo, na Globo, né? Porque agora parece que tem uma briguinha aí, mas vamos deixar isso para lá. Seguindo, gente, antes de palavras femininas do plural antecedidas pela preposição a, tá? Seguinte, deixa eu ver aqui que a Bruna colocou. Como identificar elas em um texto. Beleza. Quando que a gente vai identificar se nós vamos utilizar o a, tá? Ou a com H? A com H no sentido de existir, tá bom? Ou seja, quando no sentido de existir, por exemplo, eu posso dizer assim, daqui a pouco estarei em aula. Ou seja, esse daqui a pouco não tem o quê? O HA, é somente o A. Ou seja, eu não vou, não existe, não tem no sentido de existir. Agora podemos dizer assim, há poucos alunos participando da aula. Ou seja, esse A é com H, porque eu quero dizer que existem poucos alunos participando da aula. Deu para entender, Bruna? A ideia é você sempre tentar substituir por existir. Beleza? Seguindo. Este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas, tá? A polêmica foi relativa a mulheres defensoras da emancipação feminina. Seguindo, as bolsas de estudo foram concedidas a alunas estrangeiras, tá? Tudo bem, gente? Essa questão aqui de não utilização de crase. Seguindo, vamos trazer uma notinha aqui, tá? Caso, ou seja, exista uma especificidade, lembre muito bem da especificidade, tá, gente? Os substantivos femininos, através da utilização do artigo definido, as, ocorre crase, tá? Por quê? Vai dar uma contração dos artigos, ou seja, este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas. Reparem que existe uma relação de especificidade, tá? A polêmica foi relativa às mulheres defensoras da emancipação feminina. Isso vocês vão conseguir identificar quando vocês estiverem lendo em contextos, por exemplo, de reportagens. Vamos supor que, por exemplo, vocês estejam pegando a redaçãozinha lá do Enem, tá? E aí vocês vão ter lá os excertos. Geralmente, desses excertos, tem um contexto. E aí vocês conseguem identificar se realmente é para determinado público ou se é público geral, beleza? As bolsas de estudo foram concedidas às alunas estrangeiras. Ou seja, nesse sentido, tá, gente? Tudo que está aqui nessa projeção, tá? Está relacionado a uma situação de especificidade. Legal? Seguindo. Antes de um numeral, exceto horas, tá bom? Não vai se utilizar crase. O número de concorrentes chegou a 527. O hotel fica a 2 quilômetros daqui. O motorista conduzia a 180 quilômetros por hora, tá? Nessas frases, às vezes as pessoas podem confundir justamente, por exemplo, o que a Bruna trouxe aqui. Às vezes pode conduzia HA 180 quilômetros por hora. Às vezes as pessoas escrevem de maneira equivocada, tá? Mas não será o caso, ou seja, será o artigo normal. Tudo bem? Seguindo, antes das palavras femininas,
nós vamos utilizar a crase em construções frásicas com substantivos e adjetivos, tá? Que vai ser o próximo tópico, e pedem a preposição a, e com verbos cuja regência, essa vai ser uma parte que a gente vai estudar um pouco mais para frente, tá? É feita com a preposição a, indicando o quê? A quem algo se refere, como agradecer a, pedir a, dedicar a. Como que faz? Então, assim, aquele aluno nunca está atento à aula. Suas atitudes são idênticas às de sua irmã. Não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa menina. É importante obedecer às regras de funcionamento da escola, tá? As testemunhas assistiram à cena impávidas e serenas. São verbos, tá, gente? Que vão trazer situações aí que obrigatoriamente você vai utilizar a crase. Tudo bem? Legal? Estão conseguindo acompanhar? Está muito rápido? Porque geralmente em sala de aula dizem que eu falo muito rápido. Vamos lá, Lohana. Ficou um pouco confusa com o quê? Talvez, Lohana, você vai conseguir pegar isso um pouco mais quando nós tivermos a nossa aula de regência. E aí vai ficar mais claro para você, porque quando nós temos aqui a primeira frase, aquele aluno nunca está atento à aula. Quem se atenta a algo, tá? Com a questão do a ou a. Vamos lá. O a sem o acento gráfico, tá? A crase, ou seja, será artigo feminino, tá bom? O a com acento gráfico que nós temos aqui, deixa eu contar para você. Aqui, ó. Com acento gráfico quer dizer o quê? Que existe uma contração, ou seja, como se eu escrevesse dois A seguidos, tá? Ou seja, traz essa situação de especificidade, traz essa situação de regência, tá? Amanda, ficou confusa também com o quê? Manda aí. Deu para entender, Lohana? Ou ainda não? Mais ou menos, legal. Deixa eu Você me tentar. permite dar uma dica? Manda, pode mandar. Uma coisa que, como eu trabalho mais na área de redação do que na área de gramática, uma dica que eu dou, que eu acho que pode ser um pouco simplista, mas aí você pode dizer, é que a gente usa a crase quando a gente pensa em substituir a mesma crase pelo ao, né? Ao, porque a Isso. crase é a contração, né? Do artigo, nesse caso feminino, que é o a, com a regência, né? Então, quando você Exatamente. coloca o ao para palavras masculinas, né? Quer dizer que precisa de crase, né? Exatamente. Justamente a contração, ou seja, gente, é a junção. O que o Saulo trouxe aí, quando nós estivermos em dúvida, só tentar substituir, tá? Por um substantivo masculino e trazer o ao. Quando nós trouxermos esse ao, aí você vai identificar que você vai poder utilizar a crase. É porque assim, essa aula de crase, ela é bastante densa, porque são muitas regrinhas. Mas como os slides vão ficar disponíveis, a galera pode consultar, mas também pode enviar dúvidas sempre que quiser, não tem problema. Eu uso o para em alguns casos. Ótimo também, sem problemas. Esses macetes, eles são bastante úteis e permitem que a gente consiga identificar o uso da crase. Perfeito, muito bom. O emprego do a seria destinado a objetos e substantivos? Vamos lá. Vamos supor que aqui eu não esteja utilizando aquele, tá? Se estivesse utilizando o artigo masculino o, ou seja, o aluno nunca está atento à aula. Vamos supor que fosse aluna aqui, eu utilizaria a. A aluna nunca está atenta à aula. Ou seja, aqui, se eu substituir por feminino, eu posso colocar, tirando aqui aquele, tá? Colocando artigo definido feminino a. Destinado ao objeto substantivo.
Exatamente, sem problemas. Você vai trazer justamente dessa forma. Conseguiu entender, Laísa? Deu para entender? Joia. Então vamos seguindo. Em diversas expressões adverbiais, né? Locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Legal, gente, que isso daqui vai ajudar bastante quando a gente também utilizar o nosso WhatsApp, né? O WhatsApp, ou o Instagram, o Facebook. Reparem, essas expressões sempre vão utilizar crase, ou seja, à noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista. A vista é muito legal porque nós muitas vezes encontramos aí nos estabelecimentos compra à vista, sem crase. Nesse caso, teria que ser com crase, tá? Porque vai ser essa expressão, tá? Adverbial. A moda de, tá? A maneira de, a exceção de, frente a custa de. Gente, todas essas expressões aqui e locuções, elas são muito bem-vindas, tá? Na produção das redações. Por quê? Quando vocês vão geralmente iniciar, né, um novo período ou pós-vírgula, vocês conseguem trazer essas situações. E geralmente os avaliadores conseguem identificar que a pessoa ela tem um bom domínio da língua, tá? Mas, gente, tudo isso com bastante treino. Beleza? Vamos lá. O exemplo, né? Ligo-te hoje à noite. É possível que vocês já tenham reparado que quando vocês vão escrever, o dicionário do próprio celular, ele vai trazer a sugestão da crase. Tá? Acho que vocês já repararam nisso. Tá? Ele está completamente à parte do grupo. Quer dizer que ele está totalmente fora do grupo. Não está inserido nesse grupo. Tá? Ou seja, dá para a gente trazer uma relação semântica? Sala de aula. Se a gente pensar na sala de aula, falar assim, ó, ele está completamente à parte do grupo. O que eu quero dizer? Quero dizer que ele não está prestando atenção na aula ou não está querendo interagir, tá? A funcionária conseguiu promoção à custa de muito esforço. Essa expressão à custa, tá, gente? Geralmente a gente costuma falar errado, tá? Fulano vive às custas do pai, né? Na realidade, quando seria o quê? À custa do pai. Tudo bem? Meu filho mais velho está completamente à deriva, não estuda, não trabalha, não faz nada. Vamos lá, Gi. De uso da vírgula na redação. Eita, vírgula na redação. E aí, Saulo, o que você acha? É um assunto que dá uma aula inteira, né? Só para vírgula, né? Não sei se cabe aí dentro do seu programa. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma live só com esse esquema mesmo, da vírgula. Deixa eu comentar rapidinho como é que funciona. A vírgula ela funciona como uma pausa, né? E também ela é utilizada para você separar assuntos, tá? Dentro do mesmo período, tá? O que é o período? Letra maiúscula até o ponto ou ponto final. Ponto ou ponto final, ou ponto e vírgula. Tudo bem? Vamos fazer uma aula sobre isso, acho que vai ser bem bacana. Se a gente não fizer uma live, Saulo, eu tento depois gravar um vídeo sobre isso, legal. Falo com o Renato, a gente vê, tenta gravar um vídeo, um bate-bola aí e disponibiliza para o pessoal, tá? Vamos lá. Seria legal, seria legal. Beleza. Joia. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Não pode, tá, ocorrer crase antes do quê? De um substantivo masculino. Só que é o seguinte, se ocorre uma palavra feminina que esteja subentendida, aí vamos ter aqui uma relação de especificidade de novo, tá? Eu bato muito na tecla de relação de especificidade, tá, gente? Como no caso das locuções a moda e a maneira de. Decisões a Messias, a maneira de Messias, ou seja, eu quero dizer que é da forma que ocorre, ou seja, do jeito que ele faz.
estilo a Machado de Assis. Eu quero falar que é a moda de Machado de Assis. Por exemplo, fulano escreve estilo a Machado de Assis, ou como Machado de Assis, ou a moda de Machado de Assis. Claro, se conseguirmos, né, nas nossas redações, trazer o acento gráfico crase dessa maneira, será muito bem avaliado, tá? Pelo professor lá que está fazendo a avaliação da redação. Por quê? Isso mostra mais domínio da norma culta da língua portuguesa, tá? Seguindo. Antes da indicação exata e determinada de horas, meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Chegaremos a Brasília às 22 horas. Detalhe, gente, vamos lá. Chegaremos onde? A Brasília às 22 horas. Como se chegássemos em Brasília. Daqui a pouco eu vou explicar como que funciona uma situação dessa. E foi muito interessante, até uma forma como o Caetano Veloso corrigiu o Emicida, tá? A missa começará à meia-noite. Eu estou aí com uma ideia exata de horas, assim como nos dois outros exemplos, tá? Com preposições para, desde, após e entre, não vai ocorrer crase. Estou esperando o quê? Você desde às 6 horas. Espera aí, professor, mas se é a hora exata, não vai utilizar crase? Nesse caso, não, porque nós vamos ter o quê? As preposições desde e para, ou seja, não vamos poder utilizar. Tudo bem, gente? Marcar o almoço para as 2 horas. Descansaremos após as 15 horas. Não vamos utilizar crase, beleza? Em diversas expressões de modo ou circunstância, tá? Atuando como fator de transmissão de clareza na leitura. Clareza, gente, isso que vai ser muito legal na produção na produção dos textos, tá bom? Essa transmissão vai permitir o quê? Aquela identificação que eu já falei do professor, tá? Avaliador fala, opa, manja muito bem. Mas reparem o seguinte, nós vamos ter sempre a relação de especificidade. Vou lavar a mão na pia. Ou seja, simplesmente vou lavar a minha mão na pia, tá? Vou lavar a mão, a roupa delicada. Eu quero dizer o quê? Vou lavar aquela roupa na mão. Ou seja, com a mão, tá? É a maneira que eu estou fazendo, tá, gente? Outro exemplo. Ele pôs a venda nos olhos, tá? Ele colocou o quê? Algo nos olhos. Ou seja, ele colocou como se fosse... Tem gente até que está usando a máscara errado, né? Ao invés de usar aqui, coloca a máscara aqui. Ou seja, colocou a máscara nos olhos, né? Ele pôs à venda o carro. O que ele está fazendo? Vendendo o carro. É uma maneira, tá? Vamos lá. Aqui. Ele trancou a chave na gaveta. Ela trancou a chave na gaveta. Como se eu tivesse também trancado a chave no carro. Ou seja, eu fechei a porta foi fechada, mas a chave ficou dentro do carro, aqui ficou dentro da gaveta. Ele trancou a chave a porta. Ela trancou a chave. O que ela fez? Trancou com a chave a porta, tá? Por isso que nós temos o quê? São expressões de modo, tá, gente? Que vai fazer diferença quando nós estivermos escrevendo. Estudei à distância. E estudei à distância. E agora, gente? Nós vamos ter aqui, né, uma confusão muito grande. Se eu coloco que eu estudei à distância, eu quero dizer o quê? Que eu estudei online, por exemplo? Qual que deve ser, por exemplo, aqui o online? O de cima ou de baixo? O que vocês acham aí? Perfeito, exatamente, tá? Porque nós vamos ter o quê? Uma expressão. Repararam que vocês já começaram a entender o funcionamento dela? Legal, gente. Perfeito, muito bom. Seguindo. Quando a crase ela for facultativa, quando vocês ingressarem aí, né,
quando vocês estiverem terminando, né, a faculdade de vocês, vocês vão escrever um tal de TCC. Né? E aí no tal do TCC vocês vão colocar lá os agradecimentos, né? A minha mãe que sempre me ajudou, a minha professora que sempre me encorajou. E aí você pode utilizar crase ou não. Repare, porque você vai ter um pronome possessivo minha, tá? Na festa de Natal fizeram referência à minha falecida mãe. Na festa de Natal fizeram referência à minha falecida mãe. Ou seja, antes de pronomes possessivos, beleza? Ah, professor, mas eu posso utilizar a meu professor? Não, eu não posso utilizar crase, tá? Porque eu tenho que dizer ao meu professor, tá bom? Vamos lá. Antes de nomes próprios femininos, tá? Enviei cartas para quem? Para a Luísa. E aí é legal o esqueminha que já trouxeram. Eu utilizo para a. Legal, porque aí você consegue identificar se você utiliza crase ou não. E aqui o uso ele é facultativo. Se tiver a oportunidade de trazer crase em uma redação, vai ser ótimo em relação a isso. Principalmente se vocês pegarem os exemplos que estão lá nos excertos, tá? E tiver o nome de alguém e for utilizar. Tudo bem, gente? Beleza? Tá tranquilo? Joia? Então, vamos seguir o jogo. Vamos lá. Não vai ocorrer crase em contexto que formal e na nomeação de personalidades ilustres, tá? Por quê? Segundo a norma culta, não se usa artigo definido. Ou seja, em seu discurso sobre poesia, fez referência a Cecília Meirelles, tá? Aí, por exemplo, poderia ocorrer um problema, tá? Amacetes além do para substituir por masculino, né? Ao. E aí a questão da regência também do verbo, tá? Que quando nós formos trabalhar a regência, aí a gente lembra um pouquinho aqui também do que a gente viu da crase. De repente eu posso trazer até os exemplos que aí a gente consegue fechar legalzinho. Beleza, Liza? Vamos lá. A cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector. Joia. Vamos lá. Antes da preposição até, antecedendo substantivos femininos. Vai ser facultativo, tá bom? Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Situação facultativa. E aí, gente, na dúvida, não utilize, tá? Sempre costumo falar isso para os alunos. Na dúvida, não utilize, porque é muito mais fácil você, nesse sentido, tá? Pecar pela falta do que pecar pelo excesso. Quando a gente peca pelo excesso, talvez não seja muito bem visto, tá? Pelo avaliador, tá? Vamos lá. Casos específicos. Apenas ocorre crase antes de nomes de localidades que admitam anteposição do artigo a, quando regidos pela preposição a, ou seja, uma forma mais fácil de verificar se a anteposição do artigo a é substituir a preposição a pelas preposições de ou em. Como assim? Vai ficar mais fácil aqui. Falando das contrações. Se nós vamos ter aqui feminino a mais a, teremos a. Se tivermos de mais a, teremos da. Se tivermos a mais em, teremos na. Gente, o na, tentem utilizá-lo, tá? Por favor, somente em situações de localidade, ou seja, quando nós vamos utilizar advérbios, tá? Porque se a gente começar, né? Você está na onde? Não, você está onde ou aonde, indefinido, tá? O lugar, tá? Trazendo mais situações de contração, tá? Pronomes demonstrativos, a, aquele, aquela ou aquilo. Como que vai ser? Relação de especificidade novamente. Mas aquele nós vamos ter com crase, aquele. Mas aquela com crase, aquela. Mas aquilo com crase, aquilo. Relação de especificidade. Como que vai ser? Fui àquele serviço para resolver esse problema. Aquele serviço, gente, está subentendido, por exemplo, que já fosse um serviço conhecido da pessoa que pronunciou a frase.
apenas dou encomenda àquela funcionária, uma funcionária específica, tá? Refiro-me àquilo que aconteceu na semana passada. Olha, sabe aquele problema? Ou seja, me refiro àquele problema. Ou seja, eu poderia trazer aquele também, fazer essa substituição. Contexto, mas, de novo, de especificidade. Seguindo. Aqui é o caso que o Caetano Veloso, ele deu uma certa chamada no Emicida, tá? Havendo contração com as palavras de e em, ficando da e na, também haverá contração com a preposição a, ficando a. Como assim? Peraí. Vim da Bahia. Eu não posso dizer vim de Bahia. Estava em Bahia. Não vai rolar, gente. É específico. Quando o Caetano Veloso ele pegou o Emicida falou assim, eu estive a Luanda. Ele falou mais ou menos assim no Twitter dele, e aí o Caetano Veloso trouxe, né, uma aulinha de crase para ele, dizendo que ele não poderia dizer isso, porque eu posso muito bem falar que eu estive em Luanda, porque ela permite a preposição e, ou estou voltando de Luanda, tá? Não é obrigatório, ou seja, nós vamos ter vim da Bahia, estou na Bahia, vou à Bahia no próximo mês, ou seja, então, nesse caso, eu vou utilizar de forma específica a crase, ou seja, é obrigatório a utilização da crase. Certo, gente? Deu para entender? Vamos lá. Não havendo contração com essas preposições de e em, permanecendo de e em, tá? Ou seja, se for permanecer, se não ocorrer, tá? Nenhum tipo de contração, também não haverá contração com a preposição a, permanecendo o a, ou seja, o artigo definido feminino a, ou seja, vim de Brasília, estou em Brasília, vou a Brasília no próximo mês. Alguns professores costumam trazer o seguinte, se vem de, crase para quê? Se volta da, crase a, ou seja, se vem de Brasília, eu não preciso utilizar crase. Se eu vim da Bahia, eu tenho que utilizar crase. Beleza? Eu vi algumas vezes alguns professores fazendo esse esqueminha que também funciona bem, tá? Se houver adjunta de nominal, vai ser uma outra coisa que a gente vai estudar lá na frente, tá? Que vai trazer uma certa confusãozinha aí, tá? Com o complemento nominal também, tá? Que vai determinar a cidade, ou seja, se houver esse adjunta de nominal nada mais é do que junto do nome, que determine a cidade, ocorre crase. Cheguei a Brasília dos políticos corruptos. Reparem, gente, que mais uma vez existe a relação de especificidade. Pensou em especificidade, crase. Regressei a Curitiba de minha infância. Tá? Eu posso muito bem, aqui no slide passado, o que nós tínhamos? De Brasília. Nós tínhamos de Brasília, mas aqui eu posso utilizar a Brasília. Por quê? Existe um contexto de especificidade, tá bom, gente? E essa é a ideia do adjunta de nominal, ou seja, junto do nome. Mais casos específicos, palavra terra, tá bom? Vai ocorrer crase apenas com o sentido de planeta, ou seja, o nosso planeta, ou seja, letra maiúscula, tá? E de localidade. Se estiver determinada, mais uma vez, né? Se é uma determinação, nós vamos ter o que? A ideia de especificidade. Com o sentido de chão, estando indeterminado, não ocorre crase. Olha como é que fica. Fui à terra onde meu pai nasceu, localidade identificada. Ou seja, fui à terra onde meu pai nasceu. Ou seja, existe uma especificidade, ou meu pai nasceu em determinado lugar, eu quero dizer que é a terra dele onde ele nasceu, tá? O astronauta regressou à Terra 30 dias após sua partida. Planeta, tá? Os marinheiros chegaram à Terra de madrugada, ou seja, chegaram à Terra, terra comum, chão normal, beleza? Antes da palavra casa, essa é bastante interessante porque se ocorre, tá? Relação de especificidade, adjunta de nominal, nós vamos utilizar crase, ou seja, regresso a casa sempre que posso.
ou seja, regresso a casa, sem adjunta nominal, ou seja, eu vou para a casa normal, regresso à casa de quem? De meus pais. Ou seja, eu tenho adjunta de nominal, mas eu tenho uma relação de especificidade. Ou seja, com relação de especificidade, nós vamos utilizar crase, tá? E aí, gente, a gente tem esse sem mais. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu passo essas aulas, quando nós estamos em sala de aula, muita gente traz muitas dúvidas, tá? Porque o ambiente é diferente. E lá na sala de aula eu já falo muito rápido. Aqui eu acho que eu falei muito mais rápido ainda, tá? Slides, tá? Já foram compartilhados aí, tá? Já estão lá no Google Classroom, beleza? Agora nós vamos aqui para o nosso adjetivo. Deixa eu projetar o adjetivo aqui, gente. Só um momento, por favor, tá? Vamos lá. Pessoal, tá dando para acompanhar? Dá para acompanhar? Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então. Share o screen aqui. Língua portuguesa, mais agora. Vamos lá. Segundo, aula 2.2, tá? Vamos lá. Vamos falar do querido adjetivo. Mas antes, né, vamos falar aí do patrono da educação brasileira, né? Paulo Freire. Seguinte frase, tá? Essa frase eu não tirei de nenhum livro dele, tá? Um texto de internet mesmo, mas tem muito a ver com a gente, tá bom? Porque se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. É importante a gente ter claro isso daí, tá, gente? Porque Paulo Freire ele sempre lutou por uma educação igualitária, equânime, né? Que todas as pessoas pudessem ter acesso, né? À educação. E essa luta aí que o cursinho Ubuntu faz, né? Não só o cursinho Ubuntu, né? Mas muitos cursinhos fazem, tá bom? Vamos lá? Aqui, seguindo. Opa! Vamos lá. Vamos falar do adjetivo, tá, gente? Opa, a câmera sumiu aqui. Opa, valeu, vai lá. São o quê? São palavras que vão caracterizar um substantivo, que vai dar o quê? Uma qualidade, ou seja, pensou em qualidade, tá bom? Aspecto, característica, estado, estamos falando de adjetivo, tá? E eles vão variar de acordo com o gênero, masculino e feminino, tá? Por isso que a utilização lá do U e E, até onde eu estou entendendo, tá? Vai trazer problemas com os adjetivos, principalmente quando for utilizado, tá? Nessas relações aí de contextos formais, tá? Vamos ter aqui também número, singular e plural, tá? Conforme o substantivo, tá? E aí vamos ter a ideia também dos graus, tá? Normal, comparativo e superlativo. Seguindo, casa velha. O adjetivo velha caracteriza o que? O substantivo casa. Prédio antigo. O antigo vai caracterizar quem? O prédio, tá? Casas velhas, pluralidade. Prédios antigos, pluralidade. Beleza, gente? Bem tranquilo isso daqui, né? Adjetivo simples, tá? Simples por quê? Somente por uma palavra. A maçã é vermelha. O menino é muito bonito. Minha mãe está zangada. Meu pai é bravo. O nosso professor é muito legal, tá? Tudo bem? Adjetivo simples, uma palavra. Adjetivo composto. Meu boné verde escuro está estragado. Verde escuro, tá? Eu vou ter o hífen e aí eu tenho o quê? Uma composição, ou seja, adjetivo composto. Meu pai é franco-brasileiro, meu pai é franco-suíço, meu pai é franco-húngaro, por aí vai. Que menino mal educado, tá? Nós vamos ter
essa composição, mas, professor, eu posso utilizar de maneira separada? Que menino mal educado? E aí, gente, o que vocês acham? Posso usar, sim ou não? Aqui nós estamos falando de uma locução adjetiva, tá? Pode-se usar, pois não tem duas vogais. Opa, boa! Pegou o esquema da reforma ortográfica. Legal, vamos lá. Seguindo. Sintaticamente, gente, análise sintática é aquela coisa que vocês adoram. Eu sei que vocês amam análise sintática e por isso vocês dominam de maneira plena, né? Gente, exercícios de análise sintática, eles são importantes porque vestibulares como o FUVEST, geralmente, FUVEST de algumas universidades particulares, vão trazer uma frase e vão pedir para, por exemplo, você identificar determinado termo, se é um adjunto, se é um predicativo, se é objeto, se é agente da passiva e por aí vai. Então, vamos lá. Sintaticamente, exercem funções de adjunta adnominal, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Tá? Adjunta adnominal. Uma dor intensa atingiu o paciente moribundo, ou seja, junto do nome. Moribundo está junto do nome, tá? Do nome paciente, tá, gente? Desculpa. Predicativo do sujeito. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Mariana parece ansiosa. Tá? Predicativo do objeto, ele a viu sorridente. Tá? Ou seja, são funções sintáticas, tá? Que vão trazer situações onde o adjetivo ele vai ter uma transformação, ou seja, ele sai de classe gramatical e ele vai exercer uma função sintática, tá? Para trazer para conferir valor, tá? Para a frase. Vamos lá. Gênero dos adjetivos. Gente, é o seguinte, por que gênero dos adjetivos, tá? Quando a gente vai pensar justamente, e ainda naquela utilização do eu, do o, isso aqui pega muito, porque nós temos aqui existem adjetivos que podem ser biformes ou uniformes. O que são biformes? Apresentam duas formas, ou seja, uma para o gênero masculino, outra para o feminino. Helena é uma menina simpática. Paulo é um menino simpático, ou seja, ele é biforme, eu vou trazer tanto feminino quanto masculino. A blusa é vermelha, o carro é vermelho, tá? Ou seja, todas essas palavras que estão aqui são adjetivas, tá? Essas que estão em maiúsculo são adjetivos e estão caracterizando substantivos, tá, gente? Que é menina, menino, blusa e carro, tá? Seguindo, uniformes. Ou seja, adjetivos são aqueles que só vão apresentar uma forma, tá, gente? E adjetivos terminados em E, Z, M, L são adjetivos uniformes. Como assim? Helena é uma menina feliz, tá? Paulo é um menino feliz. Ou seja, eu não posso dizer que Helena é uma menina feliza. Eu não posso dizer que Paulo é um menino felizo. É legal quando a gente tem situações que a gente consegue trazer situações, às vezes pessoas falando assim, eu estava em casa. Na realidade, eu estava em casa. Eu conjugo o verbo de uma maneira irregular, tá? Eu não estou trazendo adjetivo, mas eu falo de verbo porque uma construção que geralmente a gente utiliza a estrutura de uma gramática internalizada que a gente tem para concordar com o ser. Já ouviram a expressão, por exemplo, braço direito? Fulano é o meu braço direito. Fulana é o meu braço direito. Ela não pode ser a minha braça direita, tá? Ou seja, o substantivo vai ficar ainda masculino, tá? E direito, que será o quê?
se for pensando em substantivo composto, tá? Nós vamos ter a função que de masculino, ou seja, uniforme, se nós vamos pegar direito como adjetivo, tá? A blusa é azul, o carro é azul, tá? Para a formação do plural dos adjetivos simples, são utilizadas as mesmas regras de formação do plural dos substantivos, que vocês devem ter visto com a professora Vanessa, tá? Sendo a principal regrinha acrescentar o quê? O S, tá? No final da palavra. Pera madura, peras maduras. Tanto S para o substantivo, tanto S para o adjetivo, tá? Homem, resmungão, homens, resmungões, tá? Mas, professor, aqui você fez uma mudança, exatamente. Aqui nós vamos ter, nós vamos acrescentar o ES, tá? Eu posso, por exemplo, falar assim, mulheres felizes, Z e S? Não, mulheres felizes. Acrescenta-se o ES, tá bom? São regras para pluralização de adjetivos e substantivos, tá? Compostos. Como que nós vamos utilizar, como que será a regra dos compostos aí? Só vai variar no número, ou seja, só o número que vai para o plural. Como assim, professor? A última palavra. Minha tia é afro-brasileira. Minhas tias são afro-brasileiras. Este aluno é mal educado. Esses alunos são mal educados. Eu não posso trazer que são males educados. Minhas tias não são afros brasileiras. Eu posso utilizar somente uma supressão dizendo que minhas tias são afro. Reparem, eu não posso falar que elas são afros, tá? Porque esse adjetivo ele não vai permitir essa pluralidade, tá? Quando ele é composto, neste caso, somente a segunda parte do adjetivo, tá? Dessa composição que vai receber a pluralização com o S, tá? Teremos aqui a situação invariável, tá? E o que vai acontecer? O adjetivo composto ele se mantém invariável se for formado por um substantivo no último elemento. Como assim? A parede é amarelo canário. As paredes são amarelo canário. Ou seja, não vai mudar, porque eu estou dizendo que é uma cor, tá? O tecido é vermelho sangue. Os tecidos são vermelho sangue. Ou seja, neste caso, o adjetivo composto, tá? Não vai mudar, vai continuar desse jeito. Eu não posso trazer que as paredes são amarelo canários, tá? Não vai rolar. Tudo bem, gente? Dá para acompanhar, gente, ou está sendo muito rápido? Beleza. Grau dos adjetivos, tá? Como que funcionam os graus? São comparativos, tá? Ou superlativos, tá? Nós vamos trazer a ideia aí das diferentes intensidades, tá bom, gente? Que um adjetivo pode caracterizar o substantivo. Como assim? Grau normal. O Fernando é inteligente. Adjetivo inteligente, caracterizando o Fernando. Grau comparativo de superioridade. O Fernando é mais inteligente que o Zé. Grau comparativo de inferioridade. O Fernando é menos inteligente que fulana. Grau comparativo de igualdade. O Fernando é tão inteligente quanto a fulana. É possível utilizar essas construções de grau de adjetivo nas redações? Sim, é possível. E vale muito a pena quando vocês forem, principalmente, trazer os comparativos de igualdade, tá? Porque tão quanto, tanto quanto, tá? Vamos lá? Seguindo. Superlativo relativo de superioridade. O Fernando é o mais inteligente da turma. Reparem que eu faço uma relativização, ou seja, eu vou apresentar que ele é o mais inteligente, mas tem outros inteligentes também. Grau superlativo relativo de inferioridade. O Fernando é o menos inteligente da turma. Apresento uma especificidade, tá bom? Mas estou dizendo que ele também pode ser inteligente, tá? Mas ele é menos que os demais, tá? Absoluto analítico. O Fernando é muito inteligente. Agora, superlativo absoluto sintético. O Fernando é inteligentíssimo. Quando nós vamos utilizar, por exemplo,
situações. Eu posso, gente, falar que eu tenho muito pouco dinheiro ou eu tenho que utilizar, eu tenho pouquíssimo dinheiro? O que vocês acham? Eu acho que eu tenho pouquíssimo dinheiro. Na realidade, sim, tá? A construção que soa melhor para a gente é utilizar o absoluto sintético, tá? Mas reparem, por exemplo, que é muito comum vocês escutarem na oralidade o muito pouco, tá? Ah, eu tenho muito pouco dinheiro, porque ele traz uma relação bem semântica. Muito pouco, como se não tivesse nada, ou pouquíssimo. Percebe? Nada ou pouquíssimo. A gente já vai para o pouquíssimo. Por isso que a ideia, gente, é muito melhor, tá? Quando vocês forem escrever aí as suas redações, tentem utilizar o absoluto sintético, tá? Porque ele confere, dentro da norma culta da língua portuguesa, uma estrutura mais... Como que eu posso dizer? Uma estrutura mais... Olha, fugiu a palavra, gente, que é mais palpável, tá? Vamos lá. Seguindo. Locução adjetiva. O que seria isso, tá? A locução adjetiva, gente, é um conjunto de duas ou mais palavras, tá? Que juntas elas vão atuar como um adjetivo. E elas costumam caracterizar o que? O substantivo. E essas locuções adjetivas são formadas maioritariamente, tá? Pela preposição de mais um substantivo. Como assim? De criança relativa ao adjetivo infantil. Fulano tem atitude de criança. Eu quero dizer que fulano ele é infantil. É relativa ao pai, tá? Ou seja, nós vamos ter aqui paterno. Ele tem cuidado de pai, ou seja, como se fosse o adjetivo paterno. De mãe, cuidado de mãe, tá? De morte, relativo ao adjetivo mortal. Olha, essa situação é de morte, tá? Ou seja, como se fosse fatal, conclusiva, final. De leite, relativo ao adjetivo lácteo. Onde que a gente pode utilizar essa situação? Geralmente, em construções de frases, que fala assim, aquelas mulheres são amas de leite, ou seja, são pessoas que dão de mamar, né, para bebês ou nenéns aí, crianças, recém-nascidos, desculpa, tá? Ou na idade lactante, tá? Homem de sorte, eu quero dizer que é homem sortudo. Tá, gente? Dentro das situações aí de adjetivo, artigo e crase, tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu espero que tenha dado aí para vocês entenderem, tá? Eu realmente falo muito rápido, muitos alunos reclamam, tá? Mas caso vocês tenham dúvida, podem mandar para a gente aí, manda no grupo. Eu não faço parte do grupo de alunos, mas eu vou pedir para me colocar nesses grupos de alunos aí, tá? Para que vocês possam encaminhar essas dúvidas. Eu não sei quando será a nossa próxima live, tá? O Saulo vai passar aí para a gente aí, quando tivermos o prazo legal, tá bom? Para a gente poder conversar um pouco mais aí sobre isso. Quando nós formos tratar aí, por exemplo, de redação, eu acho melhor a gente ter um diálogo bem bacana, porque se nós conseguirmos aí trazer situações de fala, vale muito mais a pena. Vamos lá, Caio. Eu gosto muito de assistir séries e filmes legendados e tenho dúvida na fala dos personagens fictícios. O mestre Yoda. O mestre Yoda é do Star Wars, não é? Se não me engano, né? Mas vamos lá. Como assim dúvida na fala do personagem?
Não entendi. Tenta deixar um pouco mais claro, por favor. Gente, se tiverem outras dúvidas aí, podem trazer, tá? Por favor. Você chegou a me escutar, Caio? Eu não consegui entender aí qual que é a sua dúvida em relação à fala dele. Porque, de fato, eu não consigo. Ele costuma estruturar suas frases em padrão sujeito, objeto e verbo, ao invés de adotar a estrutura sujeito, verbo, objeto. Então, vamos lá, deixa eu ver. Eu, como se fosse eu, cadeira, sento, ao invés de sento na cadeira, seria assim, mais ou menos, é isso? Eu não conheço essa personagem. Sei de longe como funciona, mas eu não reconheço. Vamos lá, exemplo, eu jogo futebol. Tá. Futebol eu jogo. Ah, tá. Essa estrutura, quando você traz, quando você apresenta aí o objeto na frente, você consegue entender, mas quando você escreve, se a gente for pegar em redações oficiais, não vai rolar. Você precisa seguir essa estrutura, essa primeira estrutura, tá, que você trouxe. Eu jogo futebol, ou fulano joga futebol, exato. Mas é uma característica da personagem, tá? Ou seja, se nós temos filmes, se nós temos músicas, poemas, existe essa licença poética, tá? Nós falamos de licença poética, não tem problema. É porque existe uma relação semântica. Futebol, eu jogo, ou seja, eu apresento o objeto e aí o que eu faço com ele, ou o que fazem com ele. Futebol, vocês jogam. Mas repare, que é como se fosse uma fala primitiva, mas ele é um mestre, tá? E aí você começa a entender que é uma especificidade da personagem. E aí dentro da narrativa aí do filme, tá? Você consegue saber que é justamente uma licença de fala ou de escrita, tá? Entendeu? Deu para entender? Alguém tem mais dúvidas? Beleza, valeu, cara. É, Alguém tem mais dúvidas? Se quiserem falar também, pode falar, gente, tá? Beleza, Bruna? Mais dúvidas? Ou qualquer outra dúvida que também não esteja relacionada com o tema aqui e tal. É claro que o da vírgula, tá? A gente vai ter que fazer uma aula para apresentar frases, tá? O tal do tópico frasal também, tá? O tópico frasal, gente, vai ser aquele elemento que constitui, tá, o parágrafo, ele vai nortear todo o parágrafo, tá? Mas quando nós tivermos a aula de redação, fica melhor. Manda, Luana, manda. Qual que é a dúvida? Beleza. Outros podem escrever também, sem problema. Se tiverem dúvidas aí, podem mandar.
Ah, gente, isso aqui é minha gatinha, ela é companheira de lives, tá? Até de manhã, quando eu estou dando aula, ela fica aqui também. Vamos lá. Se eu estiver fazendo uma redação e tiver como usar a frase de uma personagem ou pessoa, e essa frase for falada como a do mestre Yoda, tem problema usá-la? Então, existem muitas redações, aí, até redações aí de nota 1000, que vão apresentar elementos de filmes. Mas a gente precisa tomar muito cuidado quando for trazer uma frase, porque se você for apresentar essa frase em contexto de exemplificação, vamos supor que estivéssemos falando que o tema da redação fosse purismo da língua portuguesa. Estivéssemos falando de purismo da língua portuguesa, Olavo Bilac é um poeta que escreve com métricas rígidas, ou seja, ele vai sempre trazer versos sempre numa mesma estrutura, muito diferente, por exemplo, do nosso querido Sérgio Vaz, né, que já faz versos livres, Manuel Bandeira, tá? Drummond, que vão trazer versos mais livres, com uma métrica diferenciada. Aqui, se você for trazer a frase, precisa ficar muito claro na sua redação que é a título de exemplificação, tá? Por exemplo, fulano costuma falar dessa maneira. Por exemplo, futebol eu jogo, tá? Você precisaria explicar que é uma relação semântica, mas somente para título de exemplificação, tá? Você não pode trazer isso como estrutura de explicação, tá? Você só pode trazer como elemento de exemplificação, tá? Ilustração. Tudo bem? Entendeu? Joia. Alguém mais? Saulo, e aí, Saulo? Gente, como é que vai fazer? Próxima aula de gramática ou de redação? É, então, cara, na real, a de redação a gente separou por outras frentes já, né? Tem uma galera que está cuidando de redação já, então aí nesse caso você podia continuar na gramática mesmo. Eu Beleza. acho até que ficaria mais direcionado também da sua parte. Fechou, fechou, beleza. A E aí a próxima gente lá, pensa aí talvez em eventuais participações. beleza. A próxima live é da Vanessa, né? Tem que ver se ela vai ter desejo de fazer ou não, Tá, né? Mas não tem uma programação ainda não, a gente precisa marcar. tranquilo. Nem todas as matérias estão fazendo live, né? Depende mesmo do professor, de como quer passar o Uhum. conteúdo. Tá, legal, beleza. Eu quero ver se eu combino com o Renato, para de repente fazer, né, uma dessas aí de gramática também e tal. Com dois professores é legal, que aí são exemplos diferentes, né? Porque a gente costuma dar aulas de redação juntos também em sala, né? Mas aí a de gramática fica legal, tá? Eu não sei se tem mais alguém com dúvida aí, se querem perguntar alguma outra coisa. Eu acho que já era, hein, Saulo? Eu acho que estão todos satisfeitos, né?
Ou, Fechou. ou estão também, por exemplo, igual os alunos do colégio que eu dou aula.